Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para conversarmos sobre o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. Para todos aqueles que têm interesse, basta procurar os nossos quadros tanto no Google, na Web Rádio Namastê, onde tem todo um conteúdo fantástico, e toda quintas-feiras, 19h30, vocês encontram e ouvem o nosso quadro, e também no YouTube, para ver os quadros antigos, tudo que nós já discutimos e conversamos aqui, basta digitar no YouTube Ciência e Espiritualidade, Amor Fraterno, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre aromaterapia vibracional. O que é isso? Um pouquinho diferente. Bem, para conversarmos sobre esse tema, nós temos o nosso convidado mais que especial, Carlos Eduardo Mendes D'Angelis, que vai conversar conosco um pouquinho, Cadu, que além de mestre e doutor na área de farmacologia, também é aromaterapeuta profissional com diversos cursos e especializações, e hoje vai nos explicar um pouquinho mais sobre essa grande área da aromaterapia. Muito bem, para nós então darmos início, nós vamos apresentar o nosso capítulo de livro, porque hoje nós vamos falar sobre um capítulo de um livro, tá? E o título do livro em si é o seguinte: Óleos Essenciais e Câncer, abordagem terapêutica inovadora e natural. E o título do capítulo é Mecanismos de ação dos óleos essenciais. A autora principal deste livro é a Anne-Marie Giraud, que vem falar para nós, com exemplos, com base em artigos científicos, sobre esses mecanismos de ação dos óleos essenciais. Muito bem. Então, para nós conseguirmos adentrar um pouquinho mais nesse universo, dos óleos essenciais, precisamos compreender o que são os óleos essenciais. Os óleos essenciais, quimicamente falando, materialmente falando, são compostos químicos obtidos de plantas que são extraídos normalmente de uma forma muito peculiar, tá? Que é através da prensagem a frio, onde se obtém um óleo sem degradá-lo, ou através de um processo que chama arraste, tá? Onde tem uma evaporação e você extrai somente os óleos naquela evaporação dos extratos macerados da planta e obtém esses óleos, que são substâncias voláteis. Muito bem, esses óleos são a alma da planta, a gente costuma dizer, tá? O Cadu fala muito bem sobre isso, e a alma da planta significa que quando nós sentimos algum aroma advindo de planta, normalmente são esses compostos voláteis que estão ali presentes e dão odor e certas características para esta planta, tá? Normalmente esses óleos essenciais eles podem ser obtidos de diferentes partes da planta, seja da folha, do caule, da flor, ou das raízes, ou às vezes da planta como um todo, da casca e assim por diante. De uma forma geral, nós temos como os compostos químicos nestes óleos, substâncias, como eu disse, aromáticas, que são, ou seja, tem uma estrutura aromática na sua formulação, e que são compostos do tipo químico, na maioria, de terpenos, tá? E esses compostos químicos, eles são líquidos, mas podem mudar de estado muito facilmente, ou seja, volatilizam, soltando ou deixando que percebamos este aroma, os cheiros, e gerando então para nós a percepção através do olfato das características inalatórias destes óleos. Mas é muito importante já esclarecer que esses óleos, uma vez obtidos, desde que estejam puros e sejam obtidos de uma fonte certificada, porque tem diversas empresas e formas de obter o óleo. Às vezes até em casa a gente obtém algum óleo, mas a questão é qual é a pureza. Então, poucas empresas dão um certificado de pureza e que podem permitir até certas quantidades de uso oral, de ingestão dos óleos essenciais. Então, os óleos essenciais
diferente do que muita gente pensa, eles não precisam necessariamente serem utilizados somente por inalação. Então, essa via inalatória mais comum, que a gente chama de via aromática, tá? Podemos também utilizar por via oral em concentrações muito ajustadas e prescritas por um profissional, como é o caso do Cadu, né? Também podemos fazer uso tópico e preparar formulações que possuem esses óleos essenciais, como cremes, usa em aromatizadores, borrifadores, para que o ambiente tenha as características daquele óleo essencial. Muito bem, só que as pessoas às vezes entendem os óleos essenciais apenas para gerar benefícios de aroma, de ai que cheiro gostoso, mas os óleos essenciais eles são altamente concentrados em substâncias químicas e essas substâncias têm efeito no nosso organismo, seja qual for a via de administração. Claro, tudo depende de dosagem, mas é muito importante saber utilizar. E alguns autores já mediram o nível de vibração, como se chegasse com um medidor de vibração perto da planta e o óleo essencial tem a vibração parecida com cada planta, respectivamente. Então, se nós temos uma vibração fora do padrão, pode ser que um óleo essencial nos auxilie a corrigir determinada padrão vibratório. Então, de uma forma geral, o que eu quero dizer é que os óleos essenciais são utilizados tanto para auxílio do corpo físico, tá? Quanto para auxílio emocional e mental, tanto é que o sistema olfativo está muito correlacionado diretamente com a parte do nosso cérebro que também modula as emoções, né? Mas mais do que isso, os óleos podem gerar uma modulação espiritual também, tá? Ou seja, a nossa sensação de conexão e o despertar em diversas formas. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá bom? Muito bem. Então, dentro deste contexto e já entendendo as possibilidades dos óleos essenciais, eu gostaria de convidar o nosso grande amigo, companheiro de várias participações, o professor Carlos Eduardo Mendes D'Angelis, que é aromaterapeuta, doutor na área de farmacologia e de ciências farmacêuticas e que vai conversar conosco aqui sobre alguns dos temas mais relevantes para a área. Muito obrigado, vamos lá? Muito bem, e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o Cadu é a seguinte: Cadu, qual é a relação entre aromaterapia e a cura espiritual? Bom, em se tratando de saúde e espiritualidade, nós temos que a aromaterapia e o uso dos óleos essenciais pode ser um elemento intercessor entre a nossa saúde e a nossa espiritualidade. Eu vou explicar como isso acontece para vocês, demonstrando o efeito dos óleos essenciais no nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual energético. No nosso corpo físico já está muito bem documentado pela ciência os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais. Eles podem ser antimicrobianos, analgésicos, anti-inflamatórios, imunoestimulantes e até mesmo cicatrizantes e reparadores de tecidos. Então, nessa parte é muito evidente o quanto os óleos essenciais podem contribuir para a nossa saúde física. No nosso campo emocional, os óleos essenciais também podem agir promovendo ações calmantes no nosso sistema emocional ou ainda promovendo alegria, euforia ou mesmo reparando, restaurando as nossas emoções. Isso se dá pelo efeito dos óleos essenciais em nosso sistema límbico. É no sistema límbico que fazemos a gestão das nossas emoções. E isso se dá através do estímulo provocado pelos óleos essenciais, inicialmente no nosso sistema olfativo.
Dessa maneira, o estímulo é encaminhado diretamente para o sistema límbico, que é uma região do cérebro, onde a gente vai fazer a gestão dessas emoções, mas também da nossa memória e dos nossos processos cognitivos. Por isso que é comum a gente ter uma memória olfativa associada a uma viagem, a alguma pessoa ou algum evento e episódio que tenha acontecido em sua vida, tá? No nosso campo mental, os óleos essenciais podem ser considerados como estimuladores da nossa memória ou ainda previnem a perda cognitiva. No Japão, foi feito um estudo em que foi comprovado que o uso dos óleos essenciais de alecrim e limão siciliano melhorou o desempenho cognitivo de idosos e diminuiu e retardou a perda de memória, a demência provocada pela idade. Bom, existem outros estudos também que mostram o quanto o alecrim ele estimula um padrão de onda beta no nosso sistema nervoso central, que é propício para o processo de aprendizagem e de memória. Outros estudos mostram também que alguns óleos essenciais, como lavanda ou olíbano, induzem a um padrão de onda específico para meditações. Bom, e agora, para falar no campo espiritual, como que a aromaterapia e como que os óleos essenciais podem nos ajudar ou podem auxiliar na nossa jornada espiritual. Nós temos nas Sagradas Escrituras vários documentos que comprovam, então, o uso dos óleos essenciais com diversas finalidades. São utilizados em cerimônias religiosas diversas, em várias religiões. Muitas vezes os óleos essenciais foram utilizados para unção de reis, durante o batismo, durante o nascimento, em outras cerimônias ou até mesmo em rituais funerários. Então é muito comum a gente observar até hoje, até nos dias atuais, o uso desses corpos aromáticos, vamos dizer assim, para purificar ambientes e para purificar pessoas também. Tá? Então, os óleos essenciais, a aromaterapia, quando a gente utiliza esses produtos, quando a gente utiliza os óleos essenciais, eles vão atuar em todos esses corpos, não somente no corpo físico, mas no espiritual energético também. E a nossa segunda pergunta é a seguinte: quais óleos essenciais têm efeitos sobre o nosso campo espiritual e energético? Existem vários óleos essenciais nas Sagradas Escrituras que podem ser utilizados com um determinado propósito, na vida de uma pessoa e de acordo com o enfrentamento dela em uma determinada situação. Bom, vou usar como exemplo os dois principais óleos que nós temos na Bíblia, por exemplo, que é o olíbano e o óleo de mirra, que foram os reis magos que levaram para o menino Jesus. O óleo de olíbano, o frankincense, ele é considerado como um guia para a alma, para o corpo e para a alma. Este óleo essencial, ele teve o propósito de trazer para Jesus o desenvolvimento dos dons espirituais dele, bem como trazer proteção espiritual. E hoje nós utilizamos na aromaterapia o óleo essencial de olíbano para acalmar as nossas emoções, para entrarmos em estados de meditação. Então veja, nós podemos utilizar um instrumento como o óleo de olíbano para instigarmos as nossas meditações, para elevarmos nossos pensamentos e dessa forma buscar uma jornada espiritual mais condizente com o momento que você está passando, Dessa maneira, o óleo essencial também de olíbano, ele é muito utilizado como antidepressivo e existem vários outros benefícios para o campo mental também. Ele ajuda a você estar em um estado mental alerta, enquanto mantém o seu corpo físico em um estado de repouso, de relaxamento. Então, é ideal, nesses casos, para o aprendizado também, Ele também é muito considerado como um ótimo óleo essencial para o tratamento de câncer, para todo tipo de tratamento de pele. Ele é expectorante, imunoestimulante, tem vários outros benefícios. Mas no campo espiritual energético, o olíbano tem esse propósito, Ele nos auxilia na nossa jornada espiritual, no desenvolvimento desses dons espirituais, mas também nos auxiliando no exercício da meditação, da elevação dos nossos pensamentos.
Já o óleo de mirra, que foi dado também para o menino Jesus, teve o propósito de trazer o cumprimento de missão, né? O óleo de mirra, ele traz uma conexão muito grande entre o indivíduo e a mãe terra, por exemplo, né? Mas também traz esse cumprimento de missão. Então, pode ser utilizado dentro da aromaterapia com esse propósito, quando as pessoas às vezes não estão ainda engajadas com seu propósito de vida ou não encontraram um propósito para a sua existência. E é possível fazer o uso desse óleo com essa finalidade. Nós temos ainda 2 outros óleos que eu gostaria de falar, que é o óleo de cedro do Atlas, que ele também é um óleo bíblico, né? Tanto que o templo de Salomão foi construído em cedro, e o cedro, ele instiga a nossa jornada do mestre interior. É um óleo que trabalha muito a sabedoria, o discernimento, a avaliação de causa e efeito, e também dá a perspectiva de realização, como de um rei, né? Que tem que realizar, que tem que executar algumas tarefas e que, portanto, deve ter, antes disso, uma avaliação precisa, com sabedoria e discernimento, avaliar causa e efeitos de suas ações. Já o óleo de cipreste, que está muito relacionado ao luto, é também um óleo do renascimento. É um óleo que traz a cura de crenças limitantes, de traumas interiores, né? De sentimentos de culpa, de autopunição. Então ele faz essa limpeza e muitas vezes ele está relacionado então com esses processos, né? Quando um indivíduo passa pelo processo de luto e precisa restabelecer uma força interior, né, para a superação desse momento. Então, por isso ele é considerado esse óleo do renascimento também, tá bom? E a nossa terceira pergunta é a seguinte: quais as evidências científicas no campo da aromaterapia vibracional? Bom, dentro da aromaterapia vibracional energética, nós tivemos alguns avanços também. Dr. Robert, em seu livro O Corpo Elétrico, ele conseguiu comprovar ali que o nosso corpo, em um estado de saúde, ele emite um campo eletromagnético em torno de 62 a 68 MHz. E quando esse padrão, né, ele cai, ele abaixa, o indivíduo então passa a apresentar algumas doenças, né? E especialmente, por exemplo, a gripe está em torno de 55 MHz, o câncer relacionado em torno de 45, e quando o indivíduo está assim próximo à morte, esse padrão cai abaixo de 20 MHz, tá bom? Bom, depois nós tivemos aí 2 cientistas, né? O Bruce Tainio e o Gary Young, 2 cientistas norte-americanos que desenvolveram um equipamento para medir esse padrão de ondas eletromagnéticas, esse campo eletromagnéticos, também em plantas e alimentos e óleos essenciais. E aí eles descobriram então que tanto a planta quanto os óleos essenciais apresentavam o mesmo padrão eletromagnético, né? Então, por exemplo, o óleo de rosas, que é o óleo que tem o maior padrão, né, vibracional, está em torno de 320 MHz, tanto a rosa quanto o óleo essencial vai apresentar esse mesmo padrão. Consequentemente, eles disseram então que os óleos essenciais é a alma da planta, né? Então vejam que os óleos essenciais ele carrega muita energia, né? E essa energia vai fundir com a nossa a partir do uso da aromaterapia. E dessa maneira, a doutora Anna Marie, que é uma médica francesa, ela usa a aromaterapia no tratamento de câncer de seus pacientes, de modo que ela possa elevar o padrão eletromagnético de seus pacientes. Se ele está vibrando em torno de 45 MHz, ela usa óleos essenciais que possam elevar essa vibração e, consequentemente, tirar o indivíduo de um padrão mental ou emocional de tristeza, de culpa, de sentimentos de autopunição e elevar ele para um estado energético de motivação, de alegria, de esperança, né? Então, isso no livro dela está muito bem documentado. Então, nós temos aí com esses estudos que vários óleos essenciais vão apresentar o seu padrão e podem ser utilizados com essa finalidade, né? Para equilibrar o nosso padrão eletromagnético.
Então, se você usa o óleo de lavanda, que tem 118 MHz, ele te ajuda a elevar aquele seu padrão, que, por exemplo, caiu de 62, foi para 60, 55, ele ajuda a você elevar. Então, dessa maneira, nós temos aí a ciência mostrando algumas evidências, né? Juntando isso com os estudos que já foram feitos com eletroencefalograma, com os estudos do olfato, da interferência dos óleos essenciais no nosso olfato e no nosso sistema límbico, a ciência comprovando os efeitos físicos dos óleos essenciais, então a gente começa a configurar e a compreender o quanto a aromaterapia vai fazer parte, né, desse universo da saúde e da espiritualidade. Eu quero agradecer demais a participação do Cadu conosco, né? Tanto conhecimento, tanta experiência. Para todos aqueles que têm interesse, ele tem o perfil pessoal de divulgação e trabalho, onde tem muitas informações, que chama O Essencial Aromaterapia, tá? E vamos então conversar um pouquinho sobre essas implicações do uso dos óleos essenciais no nosso campo espiritual vibracional, né? Bem, os óleos essenciais, então, têm, como já discutido, a possibilidade, a capacidade de melhorar o nosso estado vibracional e energético. Compreendendo que nós todos somos seres energéticos, por quê? Porque toda a matéria é energia, no final das contas. Nós já conversamos, né, em outros momentos, como os átomos são formados por partículas, elétrons, que se comportam, ora como matéria, ora como energia, porque não existe um local definido, né? Então tem uma dualidade e no final das contas, se nós formos analisar, toda a matéria é composta de energia em diferentes graus de condensação, de vibração. E se nós temos óleos essenciais que, ao serem utilizados, podem modular de alguma forma essa vibração, é claro que eles podem trazer certos benefícios ou até prejuízos, né? Se não forem utilizados da forma correta, para o nosso equilíbrio vibracional e espiritual. Bem, com certeza Deus nos deu esse planeta com toda a natureza, a capacidade de nós, através da ciência, explorarmos e utilizarmos, mas com certeza também buscando ser de uma forma sustentável, sem destruir o nosso meio. E é isso que nós temos que buscar conciliar, né? A doutrina e as explicações do budismo, né, sempre nos dizem que o Buda sempre escolhe o caminho do meio. Então não é não utilizar, mas também não é utilizar de forma desordenada, sem preocupação. É importante que nós saibamos cuidar daquilo que nós estamos obtendo e utilizando. Bem, sabendo que os óleos, claro, têm padrões capazes de nos auxiliar, aí cabe a nós buscar estudar um profissional ou adquirir o conhecimento para onde e quando fazer o uso exato de cada tipo de óleo e a forma de administração, né? Eu sou suspeito, porque eu já faço uso constante. Tá aqui o meu colarzinho aromático. Hoje eu estou utilizando óleos cítricos, um mix cítrico que dá mais energia, disposição, alegria, tá? Eu sei que tem vários, como o Cadu já nos contou aí, né, dos que podem auxiliar na concentração e foco, outros que podem auxiliar no despertar para as verdades espirituais e assim por diante, né? Então cada um deve buscar a sua melhor forma de conexão. E como toda terapia alternativa, ela responde individualmente. Cada ser tem o seu melhor. E às vezes, para alguns, nem a aromaterapia é a melhor forma de encontrar esse equilíbrio e essa melhora. Às vezes outros vão utilizar somente uma meditação, outros vão utilizar o reiki e assim por diante. Bem, o importante é que nós todos estamos aqui para crescermos, nos tornarmos melhores. Basta então um esforço contínuo, não acertar sempre, mas nos esforçarmos sempre.
que os bons anjos e mentores nos guiem. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez conversando. Namastê e até a próxima.